Da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início da celebração, eu estava falando aqui para vocês que é providencial que essa missa seja por volta das 6 horas, às 6 horas da manhã, porque foi justamente quando estava ainda escuro que essas mulheres se dirigiram e foram para o túmulo para ungir o corpo de Jesus. Ontem nós participamos da Vigília Pascal, uma missa assim, uma celebração tão bonita, tão bela, mas é importante saber que essa missa é mais importante do que a de ontem, embora a de ontem tenha tido tantos detalhes, tantas coisas. Por quê? Porque a missa de ontem, que era chamada a Vigília Pascal, ela acontecia para os catecúmenos. Então, aqueles rapazes, aquelas moças que se preparavam durante aquele tempo para serem batizados naquela celebração que ontem teve, embora não tenha tido o batismo, mas nós tivemos ali a ladainha, a bênção da água, e depois aquela água era utilizada para o batismo dos catecúmenos. E é interessante que essa celebração, ela terminava com o batismo. Todo mundo ia para casa e no dia seguinte, bem cedo, aí tinha essa missa, que é a missa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Só para vocês entenderem o detalhe, né? Porque às vezes tem pessoas que dizem, não, a de lá é mais importante. Não, essa é a missa da ressurreição.
Lá foi uma vigília que aconteceu. E é por isso que o Salmo, o refrão do Salmo hoje diz assim: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Então, vendo toda a história da salvação, desde o momento que Adão e Eva pecaram, e nós vimos ontem, né, que quando as pessoas morriam, elas iam para esse lugar chamado Hades, ou Sheol, ou a mansão dos mortos, porque não tinha ainda como ir para o céu. Então o povo ia para lá e eles aguardavam esse dia, a sexta-feira, aonde Jesus se entrega e morre pela nossa salvação, e em seguida, no terceiro dia, como ele havia falado para os apóstolos, ele ressuscita. Então, através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que agora a nossa vida ela tem uma finalidade maior. Existe o pós-vida, não é somente esta vida. Os ateus dizem que uma vez que nós morremos, os materialistas, os secularistas, aqueles que vivem somente para esse mundo, eles vivem dizendo que uma vez que nós morremos, acabou. Então, se uma vez que nós morremos, acabou, vamos aproveitar. Vamos aproveitar o mundo. Aqui o mundo que eu falo, o mundo que se opõe a Deus, esse mundo que vive no pecado, que vive na desobediência a Deus, esse mundo que não acredita na existência de Deus, né? Tinha até uma novela antiga, em uma das emissoras nossas aqui do Brasil, que deram o título, eu não assisti essa novela, mas eu ouvia falar, o título da novela era O Fim do Mundo. Então, como era o fim do mundo, vamos aproveitar, porque o mundo vai acabar. Mas para nós não, o mundo não acaba, ou melhor, o mundo vai acabar sim, num determinado dia, e aí esse mundo não vai mais existir. O céu e terra nova que fala, não é um céu e terra nova aqui, é o céu, é a eternidade, é a nossa convivência, é a nossa vida com Deus, é isso que nós aspiramos. Então, para nós, o mundo não se acaba agora, mas nós precisamos ser recompensados. E para nós sermos recompensados por essa vida nova, nesse mundo novo, essa vida com Deus, que ontem eu terminava a homilia dizendo, né, que é uma passagem. E quando nós passarmos desta vida, nós iremos nos deparar com a Santíssima Trindade. E vai ser maravilhoso. E aqueles que disseram que a vida termina aqui, me desculpe eu usar essa expressão, eles vão se ferrar. Um ditado mais popular para se entender, né? Eles vão se ferrar. Por que eles vão se ferrar? Porque eles vão dizer assim: perdi a oportunidade que Deus me deu para que eu pudesse viver santamente, eu não vivi. E agora a recompensa daqueles que abandonaram e não quiseram saber de Deus é o inferno, é a danação. O inferno é o lugar dos danados. Aqui eu até abro um parênteses, é bom que os pais nunca falem isso para os seus filhos: você é um danado. Dizer que o filho é um danado é dizer que o filho pertence ao inferno. Então não é bom usar essa expressão. Então o lugar dos danados é o lugar daqueles que passaram a vida aqui e não aproveitaram. Mas hoje nós nos alegramos, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. Realmente aquele que foi crucificado, como está dizendo na primeira leitura nos Atos dos Apóstolos, ele ressuscitou de verdade. Então, se ele ressuscitou, irmãos, vamos nos esforçar agora para as coisas do alto, não para as coisas desse mundo. Onde está Cristo?
sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida. Nós morremos com Cristo, que Cristo morre na cruz. E nós somos crucificados com Ele na hora do batismo. Por isso que ontem nós fizemos a renúncia, né? Vocês renunciam a Satanás? Sim, nós renunciamos. Eu renuncio a tudo aquilo que ele ensina. Sim, eu renuncio. E depois nós dizemos: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, e assim por diante. Porque todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados e por isso a recompensa. Eu fiz essa introdução para nós nos voltarmos para o Evangelho. Ontem, na vigília, a narração foi de São Marcos. Hoje nós estamos ouvindo a narração de João. Sempre uns e outros trazem alguns detalhes. E aqui tem um detalhe que eu quero me deter para nos ajudar na meditação do Evangelho de hoje. Aqui fala que quando as mulheres, elas foram para o túmulo de madrugada, né? Ainda estava bem escuro, a pedra já tinha sido retirada, então elas saíram correndo, né? Aqui nem fala que os anjos haviam falado com ela, tá vendo? Aqui elas já vão direto para chamar Pedro e dizer: olha, tiraram o Senhor do túmulo, nós chegamos lá e não tinha ninguém, nós não sabemos onde puseram. Você vê que elas não estavam ainda conseguindo entender o que Jesus havia falado, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então aí fala, né, Pedro e João saíram correndo, né? Como João era o mais novo, então ele passou Pedro. A ansiedade de chegar lá naquele lugar era tão grande que ele passou Pedro ficou para trás. Aí ele entra no túmulo e ali ele viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Pedro também vai lá e eles veem a faixa de linho. E aí termina dizendo assim, que João viu as faixas de linho e acreditou. É aqui que eu quero me parar um pouco, para nossa meditação. A igreja, durante o decorrer dos séculos, a igreja sempre adquiriu relíquias. As relíquias relacionadas à paixão do Senhor, à vida de Jesus. Por isso que nos altares geralmente deveria ter, não sei se todos os altares têm, né? No altar lá do santuário tem a relíquia de um santo. E eram colocadas ali no altar de vários santos. Porque uma vez que o altar é Cristo, e aqueles que ressuscitaram com Cristo estão no céu, então coloca-se as relíquias no altar para indicar isso, que aonde Cristo está, os santos também estão. Por isso que é colocada a relíquia, né? Então lá no santuário tem a relíquia de São João Paulo II, se eu não me engano, né? Tem lá a relíquia dele. Em Roma tem a relíquia dos cravos. Tem outros lugares aí que tem outras relíquias da cruz. Quando Santa Helena foi lá e foi olhando os lugares e encontrou a cruz de Cristo. E aí o pessoal começou a tirar vários pedaços dessa cruz e está espalhada aí pelo mundo afora as relíquias, para relembrar esse sinal sagrado da presença do nosso Deus, de Jesus. E aqui está narrando que eles viram as faixas de linho no chão. Vocês sabiam que essas faixas de linho, hoje nós damos o nome de sudário,
e que é motivo de estudo para os cientistas, e eles chegaram realmente à conclusão que esse pano é lá do tempo de Jesus. Aqui tem um detalhe que depois eu vou trazer para vocês. Então veja, esses pedaços de pano, esse pedaço de pano que cobriu o corpo de Jesus se tornou essa grande relíquia. No início da era cristã, os cristãos pegaram esse pano e começaram a fazer veneração em cima desse pano, que estava ali impresso, não o rosto, mas todo o corpo de Jesus. Então imaginemos assim, foi colocado o pano no corpo de Jesus, pela frente e por trás, e aí quando tiraram, estava lá impresso. Então os cristãos usavam esse sudário, né? Esse pano que ficou impresso o corpo de Jesus. Só que num determinado momento da era cristã, lá pelos anos 400, mais ou menos, estava em Jerusalém, ele foi para uma cidade chamada Edessa. E nessa cidade de Edessa, esse relicário, ele era usado por veneração pelos cristãos. Aqui tem um dado interessante, né? Os persas, eles entraram nessa cidade para destruir a cidade. Aí o povo que tinha esse relicário, esse sudário, eles dobravam, né? E deixavam somente a parte do rosto. Então, quando os soldados entraram na cidade de Edessa para destruir, eles pegaram o sudário, o rosto de Jesus impresso, né, nesse pano, e mostraram para eles. Os persas saíram correndo, foram embora, foram dispersados diante daquele rosto impresso naquele pano. Tanto que antes de se descobrir o sudário, as pinturas, os mosaicos, eles não expressavam Jesus com esse rosto que nós temos hoje, né? Esse homem de cabelo comprido e de barba. Não se tinha. Mostrava-se mais um Jesus assim, uma imagem, um mosaico de um Jesus mais novo, mas com esse rosto não se tinha. E foi a partir do sudário que começou a iconografia a fazer o rosto de Jesus com essa barba, com o cabelo comprido. Só que depois de Edessa, tem vários detalhes que na homilia não dá para falar por causa até do tempo, mas eu vou falar de um modo geral. De Edessa foi para a França, foi para Constantinopla. De Constantinopla foi levado para a França. E depois para a França foi para Turim, aonde lá, né, numa igreja lá em Turim, tem esse sudário, que é esse pano que tem mais ou menos uns 4 metros. Está lá exposto. Depois você entrando na internet, vocês procurem ver, coloquem imagem lá que vocês vão ver a imagem expressa desse pano. Então, como ele era um pano que expressava o corpo de um tal homem que diziam ser Jesus, os cientistas começaram a fazer as experiências para ver se realmente aquilo ali era real, se deveria realmente fazer a veneração àquele pano. Uma das primeiras coisas que foi descoberto é que aquele pano, quando tiraram a foto, diz que é a foto de um negativo. E é impossível, na época em que esse pano poderia, entre aspas, ter sido pintado,
era impossível que já existisse essa questão de negativo, de foto, né? A Celina ali é fotógrafa, ela entende um pouco questão de negativo ou não. Então, o que dizem, o que foi que aconteceu? Na hora que Jesus ressuscitou, ninguém sabe a hora, se foi 3 horas da manhã, se foi 4 horas, se foi 5 horas. O que se sabe é que quando as mulheres chegaram lá, o corpo elas só viram um pano. Então, os cientistas descobriram que na hora que Jesus ressuscitou, é como se ele desaparecesse. Um facho de luz veio e pá! O pano desceu, porque estava cobrindo o corpo todo, né? Então o pano desce, cola no outro lado, desaparece, porque Jesus desapareceu, provavelmente, e esse facho de luz fotografou no pano. E isso os cientistas dizem. E o cientista que disse isso era um ateu, não era cristão, não. Então a primeira coisa é essa: aquele pano que está lá, ele não é uma pintura, simplesmente, é uma fotografia. E aqui é para nós irmos entendendo que, para entendermos cientificamente a questão da ressurreição de Jesus, que é esse pano que eles viram. O linho que foi colocado no corpo, ele realmente é do tempo de Jesus. Eu vou até me adiantar, porque já que eu estou falando isso, ali pelos anos de 1988, mais um grupo de cientistas foram fazer o teste do carbono 14. E aí eles descobriram, né? E disseram que aquele pano, aquele linho, ele é do ano de 1260, entre 1260 a 1390. Então, se esse pano ele é desse ano, então retira toda a validade, toda a crença de que esse pano realmente ele tenha vindo lá do tempo de Jesus. Só que descobriram uma coisa: uma parte do pano, do linho, ele foi cortado em uma época aí, mais ou menos desse período. É como se ele fosse rasgado. Então, algumas mulheres, elas muito assim, boa nesse negócio de fiar, elas pegaram e colocaram um remendo, mas ficou tão perfeito que não dava para perceber. Então, quando esses cientistas, assim se fala, né? Eles foram lá, eles cortaram justamente esse pedacinho desse pano, que é da época desse ano aí de 1260 a 1390. Então aí eles declararam que esse pano não é da época de Jesus, coisa nenhuma. E aí ficou essa interrogação, e ficou essa dúvida, por causa desse pedacinho de pano que foi tirado. Eles deveriam ter tirado um outro pedaço, mas tirou justamente esse daqui, que foi dessa época. Então, voltando, tirando essa questão dos cientistas, então o linho é do tempo de Jesus. No linho tem as marcas, né, da flagelação de Jesus. Vocês se lembram que na sexta-feira eu falei da questão do flagelo, né? Aquela corda lá, aquele chicote que tinha na ponta ossos e pedaço de ferro, e quando batiam, chegava a tirar parte do corpo de Jesus, né? Cicatrizava, deixava cicatrizes no corpo de Jesus,
Então, eles perceberam que são mais de 120 marcas, que era mais ou menos o tanto de chicotada que eram dadas a Jesus. Eles perceberam lá no rosto, na coroa, que realmente não é simplesmente a coroa que é colocada só aquela parte que a gente vê geralmente nas imagens de Jesus. Era um capacete mesmo. Pelo sudário, dá para perceber que lá foi um capacete. Percebe-se também do lado, né, onde a lança entrou, pela foto, né, por aquela imagem que está lá, que ali tem uma marca de um líquido que saiu. Lembremos que João disse, né, que saiu sangue e água, e realmente lá tem essa marca, pelos estudos que foram feitos. A outra é a perfuração dos pulsos, e ali no sudário mostra, porque ele está com as mãos assim mais ou menos na barriga, né? Quando a pessoa morre, coloca as mãos aqui na frente, né? E quando se olha no sudário, só dá para ver os 4 dedos. Então tá assim, olha, só dá para ver os 4 dedos de uma mão e 4 dedos de outra. E isso aqui é a prova de que o pulso dele foi perfurado. Então, quando o pulso é perfurado, o dedo polegar, ele se retrai para dentro. Então, a mão não ficava aberta, ficava fechada. O dedo, ele entra, e só dá para ver os 4 dedos ali. Isso tudo é para provar que realmente aquele linho é o linho de Jesus, que foi colocado no dia da sua morte, e que hoje João, Pedro, João, Pedro e Maria Madalena, quando eles entram no túmulo, eles veem justamente aquele linho lá. Um outro detalhe muito importante que eles veem lá, né? Que eles descobriram um pólen de uma determinada planta que é do tempo de Jesus, e que esse pólen, ele é de uma planta que acontece no tempo do verão, que é no tempo que ela brota. E realmente Jesus foi crucificado no tempo do verão. Vocês veem que a riqueza que está por trás desse pano, que nós damos o nome de sudário, até a poeira que está no sudário. Lembram que eu falei que quando colocaram Jesus na cruz, e ele deitou, aí ficava aquelas pedrinhas, aquela poeira, até isso eles descobriram no sudário, a poeira. Então, né, faz o aumento e vê que são pedrinhas que estavam lá. E para terminar, o sangue que está ali impresso, ele tem uma coloração vermelha. E aí o cientista, né, que fez essa análise, ele ficou impressionado, porque descobriram que tem um fator lá que acontece quando uma pessoa ela morre numa condição assim que não é muito boa. Então a coloração do sangue permanece, e ali ficou até os dias de hoje. O Papa São João Paulo II bateu o martelo e disse que é verdadeiro, e ponto final. Os cientistas perceberam e viram isso, aí vieram esses com essa história agora para tentar tirar a validade daquilo que é verídico. É igual lá
Nossa Senhora de Guadalupe, a mesma coisa. Sempre querem encontrar uma coisa para dizer que não é verdade, mas nós acreditamos. E se nós cremos que naquele pano, que é esse pano, que ele está agora em Turim, que passou de Jerusalém, depois foi para Edessa, de Edessa foi para Constantinopla, depois para a França, e agora está em Turim, lá em Roma. Ali prova que realmente Jesus ressuscitou. Verdadeiramente, aleluia. E para nós católicos isso é motivo de muita alegria. E eu termino dizendo o que eu comecei, e que eu falei ontem. Meus irmãos, estamos de passagem. E não tenhamos medo de fazer essa passagem. Nós católicos não podemos ter medo da passagem. Vamos pedir a Deus a graça, Senhor, tira esse medo da passagem. E eu falei para vocês que eu não vou usar a palavra morte, porque a morte é a porta de entrada para a eternidade, para nós estarmos com Deus. Não tenhamos medo como os santos tiveram. Não tenhamos medo como os mártires tiveram. Não é para nós tirarmos a nossa vida, jamais. O suicídio, jamais. Geralmente, muitos suicidas, eles acabam se suicidando porque eles entram numa situação tão terrível diante desse mundo, de não querer enfrentar as realidades desse mundo, que eles acham que a única solução de sair dessa situação é justamente tirando a vida. Não, nós jamais iremos tirar a vida. Se tirarem a nossa vida é outra coisa, por causa da fé em Jesus Cristo. Se tirarem, sim, nós não vamos negar Jesus, jamais. Mas tirar a vida não. Voltando ao assunto, meus irmãos, o céu te espera. Era para nós dizermos assim no dia de hoje, não somente dizer assim: Jesus ressuscitou verdadeiramente, o sepulcro está vazio. Não, era para nós dizermos para os nossos irmãos: o céu te espera, meu irmão. Aleluia. Se o Senhor ressuscitou e venceu a morte, destruiu a morte, o céu nos espera. O dia nós não sabemos, se vai ser por um acidente de carro, se vai ser por uma doença, se vai ser por uma morte morrida, como o pessoal fala, se vai ser apenas ali, naquele momento em que nós deitamos e de repente não acordamos mais. Nós não sabemos, isso não é o importante, mas o mais importante é que no momento em que Deus chamar, o céu nos espera. E nós habitaremos com Ele na eternidade, com a graça de Deus. E ali nós nos encontraremos todos lá. Os que foram fiéis a Deus irão se encontrar com Ele. E lá nós viveremos, como diz todas as histórias, né? Era uma vez um povo que serviu a Deus, que foi fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, que eles eram totalmente contrários ao mundo, e eles foram fiéis. E quando eles morreram, eles passaram dessa vida para outra, e aí eles foram felizes para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.